Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos para meditarmos a poderosa Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e versículo de 11 a 32. Hoje o Evangelho é um pouco grande, então eu vou lendo e já vou explicando. Quero hoje falar para você que nós temos um Pai misericordioso. Nós temos um Deus misericordioso. A palavra de Deus diz assim: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Aquele povo não entendia o porquê que Jesus ficava com os pecadores. Por que Jesus amava tanto os pecadores? E, portanto, Jesus agora vai contar uma parábola para explicar o que ele é, o que é o seu coração, como que ele age, que ele é misericordioso. E quem é misericordioso vai ao encontro do pecador, você entende? Não rejeita o pecador. Então contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. 2 filhos, um dos filhos pede a herança e gasta o dinheiro numa vida desenfreada, numa vida de pecado, com prostitutas, em festas. Ou seja, não valorizando o amor do seu pai, se afastando do seu pai. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Porque a vida é assim. Você pode esbanjar a vida no mundo, você pode esbanjar a vida no pecado, mas o pecado não é capaz de satisfazer o coração do ser humano. Então veja, mesmo ele fazendo tudo aquilo, agora ele estava passando necessidade. Lhe faltava alguma coisa. O pecado pode lhe dar prazer, meu irmão, mas o pecado não pode lhe dar amor. O pecado não pode lhe dar felicidade. O pecado não pode satisfazer o teu coração. Só Deus pode satisfazer o nosso coração. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Olha a que ponto esse homem chegou. Ele chegou ao ponto de comer comida de porco. Porque é assim que o diabo faz. Essa é a vida de quem quer viver no pecado. Comida de porco. Uma vida baixa. O diabo primeiro oferece tudo, diz que você vai ser feliz, mas depois, interessante, o diabo não conta as consequências. Aqui estão as consequências de quem vai para uma vida de pecado. E isso o diabo não conta. O diabo só conta o prazer que você vai ter. Só que depois do prazer vem a consequência. E a consequência é uma vida na lama. O pecado te coloca na lama. O pecado te coloca na sujeira. O pecado faz você ter vida de porco. Na lama, comendo o resto. Porque o diabo não tem nada para lhe oferecer, nada. Então ele caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Eu vou-me embora. Interessante, ele caiu em si. Isso é tão importante quando a gente cai em si.
Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E agora ele já não se sente mais digno. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. E veja, aqui está o Pai misericordioso. Mesmo diante de tudo isso, o Pai beija, o Pai abraça. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou? Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.